Quer ouvir mais? Que aprendizado rico, né? Abra o seu coração. Nós somos maduros espirituais e vamos ouvir e praticar lá fora, em nome de Jesus. Bem-vinda, querida. Graça e paz, irmãos. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus 28. Eu vou ler, inclusive, um texto que foi mencionado aqui agora, para a gente entrar um pouquinho aí nesse assunto do cuidado com as pessoas. É um privilégio a gente estar aqui, num ambiente desse, como irmãos, não é verdade? Gente de todo tipo, gente de tudo quanto é lugar, com tudo quanto é história, de todas as idades, de todas as cores, com tantas questões diferentes, e a gente poder estar junto aqui, por causa de algo que nos une, que é o sangue de Jesus. É por causa desse Jesus que a gente está aqui hoje, num sábado chuvoso, não é? Ainda vivendo dias difíceis no país e no mundo, mas a gente está aqui é por causa desse Jesus, entendendo que nós ainda estamos aqui. Se estamos aqui, deve ter um propósito. Quantas pessoas foram ceifadas nesses dias? Quantas pessoas foram enterradas, que foram pessoas preciosas para nós? Nós vingamos até aqui. A pergunta é por quê? Para quê? Então eu quero nessa tarde continuar te encorajando a assumir o desafio que Deus tem nos dado. Você está sendo comissionado nessa tarde para ser uma bênção onde você estiver. No tempo que ainda te sobrar, que você seja uma bênção. Não é esse o desejo do seu coração? E muitas vezes a gente para e pergunta, mas como é que eu posso ser uma bênção? Você já não sentiu, algumas vezes, parece que você está ali numa situação do tipo, cara, eu não sei como ser uma bênção. Eu não sei o que falar numa situação dessa, eu não sei como orar numa situação dessa, eu não sei como aconselhar numa situação dessa. Parece que o negócio ficou difícil demais, complexo demais. Isso vale para várias situações. Só para a questão da sexualidade, que é tão abrangente? Não, mas para várias questões na vida. Pessoas que estão pensando em morte, pessoas que estão se cortando, pessoas que estão com uma doença grave, pessoas que estão falidas financeiramente, pessoas que estão vivendo crises nos seus relacionamentos, pessoas que estão ali viciadas, de repente, governadas pela pornografia, governadas por jogo, governadas por alguma substância. Existem desafios ao nosso redor. Pessoas que não sabem lidar com lembranças terríveis, por exemplo, como abusos, traições, abandonos. Pessoas que constantemente vivem a dor, por exemplo, do racismo. Eu estou falando alguma coisa aqui que ninguém saiba? Essa é a vida de muitos de nós, se não de todos. Quantas batalhas você já teve que vencer hoje para estar aqui? Quantos gigantes você já teve que derrubar para estar aqui hoje? Plena, sentada aí, recebendo um treinamento. Só você e Deus sabem. É ou não é? E nós continuamos aí, querendo ser uma bênção nas mãos de Deus. Então a pergunta é, como ser uma bênção quando há desafios tão grandes? Em situações que a gente não sabe dizer o que é, o que não é, que a gente não sabe como é que vai ser o desfecho. Como que a gente lida? Pois eu quero então apresentar para você um mapa. Não é para deixar a situação mais simples do que é, não. Porque existem coisas que são complexas, existem coisas que são mais simples. Mas todas elas precisam ser interpretadas do jeito de Deus.
E Deus tem um jeito para a gente interpretar tudo. Amém, irmãos? Então, o texto de Mateus 28, a partir do versículo 18, diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse. Então, quem está falando aqui? Palavra de quem então? Do Senhor Jesus Cristo. E Jesus abre a boca dele para dizer o seguinte: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Esse é o começo da grande comissão. O começo da grande comissão não é vai para o centro de Vitória e faz evangelismo. O começo da grande comissão é você se lembrar quem está te comissionando. E quem está te comissionando é aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. É debaixo desse nome, é por causa desse nome, é na força desse nome que a gente agora encara toda a realidade que nos cerca. Quer seja uma realidade lá longe, lá alto, quer seja uma realidade aqui perto. Céus e terra. Sabe o que isso significa? Que é tudo o que existe. Tudo que existe tem um Senhor, e o Senhor é Jesus Cristo. Não tem nada que tenha escapado do senhorio de Jesus Cristo. Você é bem-aventurado porque você sabe disso. Essa é a nossa diferença com relação a quem ainda não sabe. Cristo não será Senhor, Ele já é. Cristo não será glorificado, Ele já é. Cristo não será coroado, Ele já é. Ele já é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele é a representação visível do Deus invisível. Não há nome maior, não há poder maior, além do que Cristo representa. E esse Cristo chega para você e para mim, seus discípulos, e diz o seguinte: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, olha a conclusão de que Cristo apresenta para nós. Porque eu já sou o Senhor, e vocês têm o privilégio de saber, portanto, a conclusão é a seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus chega e fala o seguinte: porque eu já sou Senhor e vocês sabem, acordem para a realidade. Existem outros que não sabem e alguém tem que contar. Resumo da história é isso. Pela graça de Deus, você e eu sabemos que Jesus é Senhor e Salvador. Nós não nascemos sabendo. Você nasceu sabendo disso? Alguém teve que te contar. Eu converti aos 21 anos de idade, indo para a igreja para tirar minha melhor amiga da igreja. Eita, isso é uma boa palavra, eita, para você ver. Fui para a igreja com uma missão: desigrejá-la, salvá-la da igreja, e ainda fiz uma oração. Olha que atrevimento. Ao Deus que eu não acreditava, eu fiz uma oração: Deus, se você existe, abre meu entendimento, me dá sabedoria. Olha que bênção de oração, mas calma que vem o resto. Abre meu entendimento, me dá sabedoria, para eu ver os prós e contras desse lugar, a igreja, para eu salvar a Carol. Eu fui com uma missão: tirar minha melhor amiga da igreja, porque eu achava que isso seria o quê? Uma forma de eu salvá-la, porque a pobre coitada agora era crente e ia para a igreja. Misericórdia, que derrota. Pois eu fui com a missão de tirá-la da igreja, de salvá-la. Pela misericórdia de Deus, Ele me convenceu que quem precisava ser salvo era eu. Isso é misericórdia, porque eu merecia o inferno, gente. Eu merecia o inferno.
perseguindo uma filha de Deus, debochando da fé dessa filha de Deus. Fui com a missão de tirá-la da igreja. Foi misericórdia de Deus me alcançar. Agora, a misericórdia foi só para mim? Ou foi para você também? Lembra de onde você veio? Lembra? A misericórdia foi só para mim? Foi para a gente, né? Foi para a gente. O Pai, Deus Todo-Poderoso, era Pai de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo, Pai de Jesus Cristo, agora é Pai nosso. Fala sério. É muita misericórdia, não é? O Pai agora de Jesus era o único que podia chamá-lo de Pai. Era o único, porque era o Filho unigênito. Jesus agora rasga o véu que separava a gente do acesso ao Pai por causa de uma praga chamada pecado, que faz com que a gente fique fascinado pela oportunidade de empinar o nariz e dizer: eu sou Deus da minha vida. Ele nos acorda desse transe, desse feitiço da gente ser Deus, da gente mandar no nosso caminho, da gente se autogovernar, da gente julgar o que é o bem e o mal para nós. Glória a Deus, tive sede, me deste de beber, grande será o seu galardão. Glória a Deus, Deus é fiel, amém? Pois o véu estava ali nos impedindo, e Jesus Cristo se levanta como aquele que rasga o véu, e remove de nós a tirania, o governo do pecado sobre nós. Quando nós achávamos que a gente era Deus, você fala: está amarrado, irmã, eu nunca achei que eu era Deus. Ah, não? Quando você se jogava no meio do supermercado, fazendo birra, aquilo lá era o quê? Quando você voava na jugular do seu irmãozinho, por causa de uma massinha de modelar, aquilo lá você achava que era o quê? Alguém teve que te dar uma aula sobre, hoje você vai ter um seminário, querida, sobre mentira, para você ver se você começa a mentir ou não. Foi assim? Não. Você aprendeu que era mentira quando te falaram o quê? Não mente, que isso é errado, Deus não gosta. Foi ou não foi? Alguém teve que te explicar sobre, hoje você vai ter uma aula sobre desobediência, sobre rebeldia, sobre preguiça. Teve que ser assim? Hoje você vai ter uma aula sobre egoísmo, para você ver se você quer ou não praticar essas coisas. Foi assim? Não, você já nasceu como? Praticando. Por quê? Pecado. Só dois nasceram sem saber o que era pecado. Quem? Adão e Eva. Depois disso, os bonitos comeram da fruta que não devia comer. Por quê? Porque quiseram viver a vida do seu próprio jeito, que não era o jeito de Deus. Eles inauguraram esse jeito de viver. E sabe o que aconteceu com a gente? Herdamos e gostamos. Merecíamos ou não o inferno? Porque traímos a Deus, o jeito era dele. Quem é o dono da bola? É ele. Quem é o dono do campinho? É ele. Quem dá as regras? Ele. Quem é que avacalhou com tudo? A gente. Quem tinha que ser expulso? A gente. O que Jesus fez? Eu compro o passe deles. É muita misericórdia, ou não é?
daqui tinha que ser expulso do campo e não voltar nunca mais. Jesus falou: eu compro de volta. Quanto você paga? A minha vida, pela vida deles. Éramos inimigos, todos pecaram e careciam da glória de Deus. Jesus chegou e falou o quê? Eu compro de volta, Pai. O seu nome estava lá. Jesus veio e conquistou você para Deus. Esse Jesus, para fazer isso, teve que enviar a maior arma de todas. O terceiro membro da Trindade, quem? Espírito Santo de Deus, a arma mais poderosa, aquele que sonda a mente de Deus, aquele que é capaz de chegar no seu coração, no meu coração duro, que foi para uma igreja para tirar a melhor amiga, para salvá-la, e esse Espírito Santo foi capaz de entrar no meu coração podre, morto, nos meus delitos e pecados, e me convencer de que Deus existia, que eu estava separada dele, e que havia um caminho para ter paz com Deus, e o caminho era Jesus Cristo. O Espírito Santo me convenceu da obra de Cristo, e selou o meu coração dizendo: você agora é propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, comprada e paga, sem merecer, comprada e paga pelo sangue de Jesus. O inimigo não pode te tocar sem a permissão de Deus. Esse é o poder do Espírito Santo, selando a sua vida como filho amado de Deus, como filha amada de Deus. Só que agora vem o desafio, porque estamos nesse mundo que jaz no maligno. E nós temos uma memória, uma história. Nosso coração que era morto, foi agora regenerado por um coração feito de carne por causa do Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Você recebeu um novo coração se você nasceu de novo? Recebeu ou não recebeu? Recebeu. Você já é o ser humano mais feliz da terra? Já. Você pode estar cheio de treta nesse mundo, mas aquilo que poderia ser um grande problema, que seria a sua condenação, foi resolvido no Calvário. O maior problema da sua vida, que você não tinha nada para fazer a respeito, Jesus resolveu. Então, só isso aí já dá para você dar uma respirada e falar: glória a Deus, já posso sair daqui mais grato, porque isso eu não tinha como resolver. Um morto não se auto-ressuscita. A única coisa que um morto pode fazer é apodrecer. Um morto não se auto-ressuscita. Tem que vir alguém de fora, vivo, para dar vida para o morto. Foi o que Jesus fez por você. Você estava morto, eu estava morta, Jesus veio e o quê? Nos dá a vida dele, para que a gente possa ter vida. Por isso que a vida que eu vivo, ela não me pertence mais, ela é de Cristo. Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Só que agora começa uma batalha no nosso coração. Porque embora a gente já esteja com o coração regenerado, nós ainda convivemos com um monte de situação mal resolvida no nosso coração. É ou não é, gente? Aí Jesus chega e tem que nos lembrar: eu sou aquele que tem toda autoridade e poder nos céus e terra. Por isso não se esqueçam, não tem só vocês no mundo. Existe alguém chamado próximo. Você e eu fomos agraciados com o entendimento chegando através do Espírito Santo, para que a gente compreenda que estávamos mortos, precisávamos de salvação, e o Salvador é Jesus Cristo. Você crê nisso? Então você é cristão, porque só pelo Espírito Santo você pode crer num negócio desse. Só o Espírito Santo para te dar fé para crer nisso. E se você crê nisso, é porque o Espírito Santo já te deu fé. Então significa que o quê? Que Deus está de olho em você. Olha que bênção. Então você está tendo fé para crer nisso. Agora você crê: sou filho amado de Deus, sou filho amado de Deus, tenho um coração novo, sou filho de Deus. E agora Jesus te fala o quê? Portanto,
Vão e se relacionem com todo tipo de gente. Lembrando que vocês têm uma missão na vida. Me amar acima de todos os outros amores que vocês tiveram até agora. E número 2, amar o próximo do jeito que vocês se amam. E um jeito de amar o próximo, e não existe jeito maior, é ajudar esse tal de próximo, seja ele quem for, a ouvir falar de Jesus Cristo como Salvador. Deus precisa de você para a obra dele? Não, porque ele já é Senhor. Mas ele te dá a oportunidade de fazer o que ele faz melhor do que nós. Então, quando você é convocado a fazer discípulos, não é para que você seja mais salvo, porque a salvação não é pela sua obra, a salvação é pela obra de Cristo, mas é para que a sua alegria seja completa, de saber que você entrou na mesma obra que o seu pai, Deus, e o seu irmão mais velho, Jesus Cristo, estão engajados. Olha que maravilha! Vocês estão compreendendo, gente? Então Jesus chega e fala o quê? Façam discípulos. De quais nações? Todas. Todas você acha que é o quê? Todas. De todo tipo de gente. Isso significa que vai ser gente diferente de você. E tudo bem. É assim que Deus gosta. Todo tipo de gente. Todo tipo de gente, Deus está falando, eu estou de olho em todo tipo de gente, e eu quero que vocês que já me conhecem, que vocês levem essa boa notícia de que há esperança para eles, do mesmo jeito que houve para você. E aí Jesus chega e fala o quê? E eu quero que vocês façam discípulos e batize-os em nome de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Não é em nome da Andréa, não é em nome do Diniz. Em outras palavras, Jesus está deixando muito claro, só tem um que merece ser imitado: Deus. Jesus deixa muito claro aqui 2 tipos de seres: o Criador e as criaturas. Nós não podemos confundir. O que tem de gente que acha que é criador não é brincadeira. Inclusive líderes. Às vezes você sonha ser líder. Vigia seu coração, se é para ser líder para a glória de Deus, para servir a todos, ou se é para aparecer e concorrer com Deus. Porque Deus não abriu vaga para vice-deus. Deus não está pegando currículo para a Trindade. A Trindade está completa, fechou. É Pai, Filho e Espírito, fechou. O resto é graça de Deus. Jesus botou o voucher na sua mão, o passaporte para te autorizar a ter entrada à Trindade, para se deleitar na relação maravilhosa do Pai, do Filho e do Espírito. Isso é o maior privilégio que nós podemos ter. Não tem grupo mais top para você fazer parte do que ser o quê? Filho de Deus e poder chamar Deus de Pai, chamar Jesus Cristo seu Senhor e o Espírito Santo como seu maravilhoso conselheiro. Esse é o grande privilégio. Você tem um consolador pessoal que é o Espírito Santo. Você tem Jesus Cristo que é o seu bom pastor. Só que veja bem, isso é para nos agradar? É. Só que a gente esquece. E graças a Deus Ele criou um negócio chamado igreja. Porque é em agrupamento desse que você lembra que você não é o único que crê nisso. Que tem o quê? O tal do irmão. A tal da irmã. Que
chama Espírito Santo. Cada um do seu jeito. Um estava no ônibus, o outro estava tomando banho, o outro estava quase morrendo, o outro já tinha morrido, e Deus foi lá e ressuscitou. Lázaro foi assim, não foi? Quando vê o bonito aparece de novo. Oi, como assim? Então veja bem, cada um tem a sua história. Mas aí a gente se reúne aqui para a gente se lembrar daquilo que nos dá esperança. E que nós ainda não estamos prontos. Que um dia esse Jesus prometeu voltar e instalar o reino dele definitivamente. Esse dia já chegou? Não, enquanto isso a gente está nesse mundo aqui que ainda sofre com os efeitos da queda. Isso mexe com a gente, isso deixa a gente salivando, ou vontade de pecar, ou vontade de trair Deus, ou vontade de chutar o pau da barraca, é ou não é, gente? Ou vontade de voltar para o Egito, ou vontade de ser Deus da minha vida, ou vontade. Aí a gente lembra, tem o Espírito Santo, tem a palavra de Deus, e tem a igreja, para nos lembrar do caminho que é Jesus, para nos lembrar da verdade que é Jesus, para nos lembrar da vida que só é possível em Jesus. Compreende? Então é essa reunião que nos salva? Não, quem nos salva é Cristo, mas essa reunião nos ajuda na nossa santificação, da gente ser lembrado da verdade de Deus, que é a palavra de Deus. E aqui vem uma direção de Jesus para nós: façam discípulos de Jesus, façam discípulos e batize esse povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ensina-os a guardarem tudo o que eu vos ordenei. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está falando então o quê? Eu quero que vocês discipulem pessoas de todo tipo. E discipular é o quê? É fazer a pessoa ficar parecido com você? Não. É apontar para essa pessoa o caminho para parecer com quem? Com Jesus, porque só tem um que agrada 100% a Deus. Quem é? Jesus Cristo. O resto nós estamos tudo apanhando, errando e acertando. Nenhum de nós chegou lá. Não se iluda com quem pega microfone, sobe aqui, toca. É tudo criatura. É tudo dependendo da graça. É tudo gente precisando de salvação. É tudo gente precisando de santificação. É tudo gente tendo que dobrar os próprios joelhos, botar a própria cara na terra e clamar pela misericórdia de Deus. Não se iluda. Não se iluda. É cada um tendo que fazer a sua correria ali, ó, para ser correto diante de Deus, para ser correto diante da humanidade. Em outras palavras, quem aqui é melhor que quem? Nenhum de nós. É um precisando do outro, e o nome disso é igreja. Agora, nós temos um desafio com o povo de Deus, nós ainda estamos aqui. Deus ainda não levou a gente. Você ainda não morreu, pode morrer daqui a pouco, mas ainda não morreu. Então, enquanto você está vivo, qual é a sua missão? Fazer discípulo de Cristo, ensinando tudo o que te cerca a guardar o que Jesus te ensinou. Só que para você ensinar alguém a guardar, você tem que ter. Como você vai fazer discípulo de Jesus se você não é discípulo? Só se envolve com a obra de Deus quem é da obra de Deus. Quem Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Se Deus não estiver fazendo uma obra na minha vida, como é que eu vou me envolver com a obra dele? Concorda? Então o primeiro desafio aqui, não é como que você vai sair por aí evangelizando. É primeiro, você é do evangelho? Ou você é mais um religioso? Que acha que bate ponto na igreja, que dá o dinheiro ali, e que está bonito na fita. Tá não.
É coração rasgado pela cruz de Cristo. É coração sangrado pelo selo do Espírito Santo de Deus. É vergonha de ter sido tudo o que foi. É convicção de que estava morto, que precisava de salvação. É nascer de novo. Como quem diz, o que eu vivi até agora não presta para Deus. Não foi nada para a glória de Deus. Posso ter feito coisas boas, mas fiz coisas boas para eu pagar de bonita, não para a glória de Deus. Porque era uma vida que não era de devoção a Deus. Era uma vida desacoplada do amor a Deus. Então, você é uma boa dona de casa, você é uma boa esposa, você é uma boa mãe, por quê? Porque eu quero ser boa. Onde é que Deus foi glorificado? Em nada. Pelo menos você foi boa, melhor ser boa do que má. Mas Deus foi glorificado? Não. E se eu estou aqui para amar a Deus acima de tudo e eu não o glorifiquei, então significa que eu descumpri o grande mandamento. O que eu mereço? Condenação. Então, Deus procura o quê? Evangelistas? Pregadores? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração é intencional, não é intuitiva. A adoração é fruto de decisão. É você ter dois caminhos, um que é o que te agrada e o outro que agrada a Deus. Você está salivando para pegar esse, mas você escolhe amar mais a Deus. Você renuncia a esse, você chora, você treme, mas você escolhe amar alguém mais, e esse alguém que você ama mais é o próprio Deus. Isso é ser discípulo de Cristo. Só que não é fazer só uma vez, é fazer quanto? Todo tempo. Então a gente precisa de igreja ou não precisa? Porque na hora que você está esmorecendo, o que você vê? Alguém vingando na fé, você fala, se ele vingou eu também posso. Um fortalece o outro. Um fortalece. Quando sua fé está começando a esmorecer, está depenada ali, vem um irmão dar um testemunho, canta um hino, e ora, e conta um milagre, e não sei o quê, e te encoraja, e te confronta, você já dá até uma aprumada, opa, acordei do transe. Por isso que a gente precisa de igreja, para a gente se lembrar do que nos dá o quê, gente? Esperança, esperança. Com isso, eu quero deixar o seguinte, você sabe que não era nada disso que eu ia falar, isso aqui é a introdução do que eu queria falar. Você aguenta mais uns 15, 20 minutos? Aguenta? Então eu quero que você abra em 2 Samuel 13, porque eu vim falar isso aqui. Porque na verdade o que eu queria era começar com esse texto de Mateus 28, que é a grande comissão, e aí tentar responder aquilo que eu trouxe no começo. Tá, e na prática, quando o bicho está pegando, como é que a gente faz discípulo de Cristo? Não é essa a pergunta? Não foi isso que você levantou, minha querida, aqui? Na hora que o negócio deu ruim, na hora que a gente não sabe o que fazer, qual é o mapa, qual é a direção? A direção é essa que foi dada em Mateus 28. Toda autoridade está em Cristo. Ou seja, tem algum problema nesse mundo que Deus não tem a condição de resolver? Não tem. Tem alguma coisa que esteja colocando a Trindade em crise? Não tem. Tem alguma pandemia, alguma situação econômica, algum ataque contra a igreja que esteja abalando o poder da Trindade? Nenhum, nunca teve nem nunca terá. Deus não está em crise. O reino de Deus continua inabalável. É o nosso reino dos homens que está aí, aos trancos e barrancos. Compreende? Mas Deus continua sendo Deus, soberano, reinando. Como eu disse, a igreja é feliz porque ela foi aquela que soube disso, pela misericórdia de Deus. Mas tem ainda um mundo que não sabe, e é privilégio de quem contar? Nosso. Alguém tem que contar para a galera isso aí que você já sabe. E aí tem um mistério, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ladainha?
Não. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então Deus está te dando um mapa. Qual é o mapa? Conheça a minha palavra, porque ela que é a única capaz de chegar onde ninguém chega. E se essa palavra estiver governando sua vida, quando você abrir sua boca, quando você se relacionar com alguém, quando você entrar na internet, vai sair o quê? Sabedoria de Deus. E isso é capaz de fazer com que brote fé num coração morto. Compreende? Você precisa fazer faculdade para isso? Não, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que fazer teologia para isso? Não, você tem que conhecer a palavra de Deus. Se você precisar fazer uma faculdade, faça. Se precisar fazer teologia, faça. Mas acima de tudo, conheça a palavra de Deus, porque ela é inerrante, superior e suficiente para interpretar toda a nossa realidade. Aí a gente vem para os nossos desafios. Então, como é que eu vivo aqui nesse mundo? E aí eu quero que você veja como faz falta obedecer a palavra de Deus. Quero lançar um desafio aqui para vocês. Como é que vocês resolveriam essa situação que aconteceu aqui? Segundo Samuel 13, aguenta que lá vem história. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Você entendeu a treta? Entendeu a treta? Davi, quem? Davi, rei Davi. Aquele da visão, o blaster, sabe o da visão? Rei Davi, dá licença. Rei Davi. Davi tem ali a família, a mulherada, um monte de filho. E tem aqui alguns. Absalão, Aminon, Tamar são os que aparecem aqui. Tamar é irmã de Absalão, é meia-irmã de Aminon. Já começa a treta, foi arrumar um monte de mulher, deu nisso. Ok? Mas, está seguindo ali. E aí o que rolou? Olha o problema. Aminon se apaixona por quem? Pela irmã. Se apaixonou pela irmã. E agora? Versículo 2, Aminon fica angustiado a ponto de adoecer por causa de sua irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Como é que Aminon ficou? O cara ficou literalmente doente de paixão pela menina. Você acha que isso aí foi de uma hora para outra? Como é que o cara vai adoecendo? Como que você acha que estava a cabecinha dele? A milhão pensando na menina. A milhão, imaginando um monte de coisa. A menina é linda, adolescente, virgem. O cara já sabe, ele pode tocar? Não, é virgem, princesa, filha do rei, meia-irmã dele. A lei autoriza que ele tenha acesso a ela? Não. Como é que esse rapaz então está vivendo? Uma crise terrível. Temos um problema aqui agora? Temos um problema. Versículo 3, prepara que o negócio vai dar uma engrossada aqui. Aminon tinha um amigo muito astuto. Você já viu essa palavra astuto em algum outro lugar na Bíblia? Olha quem? O diabo, a serpente. Então agora o que está sendo colocado na história? Que dentro do palácio real tinha um ser humano que tem uma característica parecida com o diabo, astúcia. Tem um malandro na área. Debaixo do nariz. Já tem lição aqui pra gente. Já tem lição aqui pra gente. Será que a gente sabe quem está ao nosso redor? Você fala, graças a Deus meus meninos ficam sozinhos. Ah é? Tem Wi-Fi lá? Tem Wi-Fi? Tem TV? Tem livro? Tem vizinho? Não, está com parente. A mim não era parente. Não, mas é gente da igreja.
Era família crente. Era família crente. Não, mas estava envolvido com o ministério. É o rei Davi. Se você trouxesse essa família para hoje, essa família seria crente, envolvida com o ministério, membro de igreja. E o que aconteceu? O filhinho do líder se apaixonou por quem não devia e começou a viajar na maionese. E aí ele foi pedir conselho. Quer dizer, ele estava lá adoecido de paixão. E olha que interessante, Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Primeira pergunta, quem a gente chama de amigo? Porque os amigos dão conselhos. A pergunta é, que tipo de conselho? Pois Jonadab deu conselho. Ele perguntou a Aminon, olha só a perspicácia de Jonadab. Filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? O que Jonadab notou? Que o menino estava ficando diferente dia após dia. Que o rapaz estava mudando até a fisionomia, está ficando abatido. Aí eu te pergunto, será que Jonadab era o único que convivia com Aminon? Não era o único, mas por que foi, pelo jeito, o único que se importou? Ok, que seja astúcia, mas e os bons que não falaram nada? Então, a pergunta que foi me lançada foi como é que a gente ganha as pessoas? Primeira coisa que eu quero te dizer, enxergando as pessoas. Tirando as pessoas da invisibilidade. Eu quero te dizer o seguinte, às vezes a gente olha para lá fora, quem não está aqui na reunião de hoje. Mas e os que estão aqui, a gente enxerga? Porque às vezes a gente pode estar muvucado num bando de gente, sendo invisível um para o outro. Então, você quer fazer missão? Tem uma coisa no seu coração. Romper com um negócio chamado invisibilidade. E não é começar lá fora. É começar aqui dentro. É começar aqui, ver esse ser humaninho comum que está aí do seu lado. Ó. Que a gente não sabe nome, não sabe onde mora, não sabe se tem comida em casa, não sabe se está planejando se enforcar na hora que voltar do culto. A gente não sabe. Sabe por que não sabe? Porque são invisíveis para nós. Porque a gente tem sonhos maravilhosos de ter um ministério que bomba, que enche a igreja, que chama a atenção da liderança, que vai ter que me dar uma sala, que vai impor mão, vai me dar um título. Para quê? Se os que a gente tem, a gente não cuida. É ou não é? Agora eu quero te dizer o seguinte, não tem líder suficiente nessa igreja, eu não sei quantos pastores vocês têm, que vão dar conta de cuidar desse povo todo, e não é para dar conta, sabe por quê? Porque é para um cuidar do outro. É um cuidar do outro, eles vão dar a direção de como cuidar, mas é um cuidar do outro, porque eles vão ter um alcance, e vocês vão chegar onde eles não chegam, sabe por quê? Porque Deus quis assim, porque é a sua missão. Eles vão estar o tempo inteiro aqui, vão estar o tempo inteiro, porque tem que estudar sermão, tem que preparar sermão, tem que pensar como é que vai pagar isso aqui, como que as crianças vão estudar, como é que vai ser, tá, alguém vai ter que pensar nisso aí. Mas e o povo que vem que bebe? O povo que vem e bebe, aprende a direção de Deus e toca a sua vida. Eu sou cabeleireiro, então como é que seria Jesus sendo cabeleireiro? Eu sou engenheiro, como é que seria Jesus sendo engenheiro? Eu sou dona de casa, como seria Jesus sendo dona de casa? Eu sou um aposentado, como seria Jesus aposentado? Não, eu só estou lá no ensino médio, como seria Jesus aluno de ensino médio? Eu sou professor da faculdade, como seria Jesus sendo professor da faculdade? Essa é a sua missão.
Aí a gente fica brigando para estar aqui, no holofote, para aparecer. Aparecer para quem? Quem tinha que ver, contava, já te viu que foi Deus. O resto... Fala sério, quem mais conta que tinha que te mandar um raio, te rachar no meio, te viu e teve misericórdia? Tá bom. É ou não é? É ou não é? Já te viu, já te curtiu e falou, eu vou lá e quero estar junto. Tá bom para nós? E agora para melhorar, ele te engaja na obra dele. Aí nós vamos ficar brigando para ver quem que vai aparecer aqui? Olha que maravilha. Talvez você nunca tenha um microfone. Talvez você nunca apareça no vídeo da igreja. Talvez nunca te peçam para você contar nada aqui. Você nunca vai ter uma oportunidade aqui. E daí, Deus te deu os confins da terra para você ser testemunha de Jesus. Oportunidade que só você tem. De repente você tem um amigo que só confidencia para você que está traindo a mulher. De repente você tem um colega que só confidencia para você que está se mutilando. De repente você tem uma amiga que ela só fala para você, que ela está querendo se jogar da terceira ponte. Você está sendo convocado para representar Jesus ali. Faz bonito para a glória de Deus. Seja fiel ali, no que Deus te der. Pois Jonadab teve a oportunidade de representar Jesus. E Jonadab traiu Jesus. Traiu a Deus. Porque Jonadab ouviu o desabafo de Aminon. Porque foi o que ele falou. Me conta, o que está pegando para o seu lado? O que passa no seu coração? E Aminon respondeu, Aminon abriu o coração. Cuidado com quem você abre o coração. Cuidado, porque você pode estar abrindo para uma serpente. E serpente só tem uma coisa para te dar, veneno, e vai te matar. Procura gente sábia, para você abrir seu coração. E sábio não é só quem é pastor, não. Sábio é quem leva Deus a sério. É quem tem vida com Deus. Não precisa de título para ser sábio, não. É vida com Deus. E aí, Aminon abriu o coração. Eu estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Pronto, falei. O cara abriu o coração. Jonadab tinha ou não tinha oportunidade de ser uma bênção na vida desse rapaz? Pois olha o que Jonadab fez. Olha só a dica da serpente. Vá para a cama, finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Está entendendo a treta, né? Qual foi a dica do rapaz? Meu amigo, você é filho do rei, cai para dentro. Finge que você está doente. Arruma uma situação para essa menina dentro de casa e resolve a parada. Você é filho do rei, o que você está esperando? Você pode tudo, bonito. E Aminon falou, já é. Fechou. E simplesmente passou a visão. Aminon então aceitou a ideia, deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois que pegou a assadeira, ele lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Enquanto a menina estava fazendo o bolo, o cara estava só filmando. Viajando, fantasiando, se deleitando, ficando mais excitado. Imaginando um monte de coisa.
E a menina ali, adolescentezinha, sovando a massa, fazendo o bolo para o irmão que está doente. E o cara planejando o quê? Como executar o plano dele. Até que chegou uma hora, ele deu o golpe. Sai todo mundo daqui. E chama a Tamar aqui para dentro. Quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você iria cair em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Ela negociando com o seu agressor. Ela negociando com o seu agressor. Mas Amnon não quis ouvi-la. Sendo mais forte que ela, ou seja, lutou com ela. O marmanjo lutando com a menina. Estuprou-a. Do que nós estamos falando aqui? De uma família crente, envolvida na obra de Deus, com violência sexual. Se a na de Davi aconteceu, a sua está livre? Não. Não está livre. Estava escrito na cara de Amnon? Estava escrito na cara de Tamar? O que ficou escrito foi a dor dela. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela. Por que ele sentiu forte aversão? Por quê? Começou o texto dizendo que estava o quê? Doente de paixão. Agora ele sente o quê? Nojo dela. Porque nunca foi amor, foi lascívia. Você sabe o que é lascívia? Você pegar o desejo sexual, que foi algo dado por Deus, vontade de ser um com alguém, de se tornar uma só carne, isso é uma criação de Deus para o ser humano. Desejo sexual não é demônio. Desejo sexual é a vontade de ser um com uma pessoa, de se tornar uma só carne. Compreende? Tem intimidade, de se tornar um com aquela pessoa. Isso aí é para apresentar, para apontar para a glória de Deus. Isso é uma longa história, vou encurtar aqui. Então, você pegar o desejo sexual, que é algo criado por Deus, para a glória de Deus, para a nossa alegria, e aquilo ali cai um negócio chamado egoísmo. Então, é meu, é para minha glória, é para o meu prazer. Isso aqui é só meu, e aí eu bebo. Foi o que Amnon fez. Ele sentiu o desejo. E agora ele quer o quê? Cumprir esse desejo. Então o desejo dele é contaminado pelo egoísmo. Eu quero aquela menina de qualquer jeito. Dane-se se ela é minha irmã. Dane-se se Deus não gosta. Dane-se. Não estou nem aí para nada disso não. Eu quero. E ele o quê? Foi atrás. Ele estuprou. Depois que ele teve, o que aconteceu? Ele bebeu. Acabou. Agora ele tem nojo. Ele começa chamando a Tamar de minha irmã. E agora olha como que ele fala com ela. Logo depois Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão. Ela continua chamando Amnon de irmão. Mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Você imagina a cabeça do servo, tendo que expulsar a filha de Davi, uma princesa, de dentro da casa do filho do rei.
Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois era esse o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que passou por violência sexual. Está devastada. Todas as pessoas que passam por violência sexual têm esse tipo de comportamento? Não, mas pelo menos no interior costuma ser assim. A pergunta é, o que vai ser de Tamar agora? O que vai ser de Aminon? E agora a história vai ficando mais tensa. Absalão, seu irmão, irmão de quem? De Tamar. Encontra Tamar e lhe pergunta: seu irmão Aminon fez algum mal a você? Provavelmente Tamar fez o quê? Confirmou. Aí vem a frase de Aminon, aliás de Absalão: acalme-se, minha irmã. Deixa eu te dizer uma coisa. Como é que você vai pedir para uma pessoa que passou por um estupro para se acalmar? Você tem ideia da violência que está sendo cometida aqui pela segunda vez? E aí ele explica: acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. Em outras palavras, ele é filho do rei, ele é seu irmão, abafa o caso. Você acha que é assim que Deus resolve as coisas? Você acha que a cruz de Jesus foi resultado de um Deus que quer manter uma pose e quer abafar o caso? Você acha que Deus abafou o caso do pecado? Ou Deus expôs o caso do pecado? Eu estou dizendo que nós temos que expor a vida de Tamar? Estou dizendo que nós temos que expor a vida e humilhar pessoas? Não, mas estou dizendo que problemas precisam ser tratados e não jogados para debaixo do tapete. Então, quando você me pede para vir aqui e falar sobre como que a gente faz missões, como que a gente... Entenda, é chegar nas áreas mais profundas do coração de um ser humano. E o coração do ser humano pode ter uma história dessa. Então, se quer realmente se envolver, entenda, é com isso aqui que você vai ter que lidar, talvez. Compreende? Agora sim, nós temos que sair pelo mundo e procurar as pessoas que passaram por violência sexual? Eu te garanto, sem conhecer vocês, elas já estão aqui. E não é só menina não, é menino também, é rapaz. Então aqui eu quero fazer algumas denúncias. Às vezes a gente acha que nós temos que ir lá ganhar. Mas e as mulheres estão sendo espancadas pelos maridos aqui? E as meninas que estão sendo espancadas pelos namorados e noivos? Aí nós vamos chegar aqui, encher a boca e falar de evangelho? Com a casa toda revirada? Com filhos que têm medo porque o pai chegou? Porque ele está nervoso? Que isso, gente? Jesus teria prazer de entrar na sua casa e dizer: isso aqui é um pedaço do céu. Ou Jesus teria vontade de vomitar a sua casa pelo inferno que é. Então, começar a fazer missão é começar a fazer missão onde a gente está, não é onde a gente quer chegar. Você quer chegar no inferno dos outros sem cuidar do seu? Compreende? Então eu quero propor um movimento inverso. Às vezes a gente quer chegar para a gente alcançar, porque a gente precisa de outro terreno, a gente precisa de um outro prédio. Cuidado!
A gente com culpa no cartório? Com a vida arrebentada dentro de casa? Com o filho que não tem direção, porque não tem modelo dentro de casa? Com irresponsabilidade no tratar das coisas? Então assim, a missão tem que começar onde? Aqui, ó. Não sou eu apontando para o seu coração, é Deus apontando para o meu. Como é que está a sua vida, Andréa? Como é que está a sua vida? Você ir falando aí da vida dos outros? Aí aqui a gente é exposto pela vida de Davi. Deus permite que essa história triste, vergonhosa, traumática venha à tona. Para quê? Para que a gente aprenda com essa história. Se Deus expôs a vida de Davi, Ele está mandando um recado para nós. Como é que está a sua? Como é que está a minha? Então nós temos alguns problemas. Eu vou te dizer agora problemas que nós temos hoje, pensando em Brasil, pensando em Vitória, Espírito Santo. Quero colocar 3 aqui desafios. Nós temos esse problema que é pontuado aqui, violência sexual contra criança e adolescente? Sim. Qual que é o desafio que eu faço à igreja? Como tem sido o cuidado com crianças e adolescentes aqui? Porque normalmente, eu não conheço aqui, então eu vou falar, e aí que vocês tenham a sabedoria para avaliar. Normalmente, o que acontece? A gente precisa de voluntário no departamento infantil. Tem uma ficha lá no fundo, põe seu nome e já começa domingo que vem. Deixa eu te falar, homens e mulheres que gostam de brincadeiras sexuais com crianças e adolescentes, você acha que eles vão achar o lugar mais fácil? Onde? No seu departamento infantil. É ali. Então a gente pode estar deixando a porta escancarada para pessoas que vêm salivar para mexer no corpo do seu filho ou da sua filha. Sabe por quê? Porque a gente acha que quem conta é adulto. E que criança não fede e não cheira. Só dá trabalho. Tira do culto porque atrapalha. Lembra do que Jesus falou: ai de quem fizer um desses pequeninos tropeçar. Então, você quer uma tarefa de missão? Vou te dar a primeira. Cuide das crianças e adolescentes que Deus já deu a vocês. Para com essa história de chamar adolescente de aborrecente. Para com essa história de rotular adolescente. Foi feita a imagem de Deus, é para a glória de Deus. Jesus foi adolescente. E Jesus foi uma bênção como adolescente. Não tenha medo dos questionamentos de adolescente, tenha uma boa teologia para responder. Compreende? Não tenha medo de questionamento. A mente foi feita para questionar. Agora, tenha boas respostas e faça perguntas melhores ainda do que os professores deles farão na faculdade e na escola. Prepara os adolescentes para isso. Não tenha medo que eles estudem, que eles aprendam. Não, ensine a palavra de Deus antes. Amém, irmãos? Então a gente vê uma denúncia que a violência sexual contra criança e adolescente aconteceu lá atrás, e detalhe, acontece do mesmo jeito. Do mesmo jeito, hoje em Vitória, se você procurar os índices, você vai ver que os índices de violência sexual contra a criança e adolescente estão do mesmo jeito que aconteceu com Tamar. Gente da família, dentro de casa, praticando violência contra criança e adolescente. Você quer ver um segundo problema? Segunda missão: violência contra a mulher. Estou dizendo que homem não passa por violência? Passa. Mas a contra a mulher ninguém fala a respeito, especialmente na igreja. Por quê? Porque enfiou na cabeça que mulher ser submissa é apanhar do marido calada. Violência contra a mulher é crime porque é pecado. Entende? Você tem um problema com ira, meu irmão. Então você tem que agora o quê? Saber ficar irado para não pecar. Quem diz isso é a Bíblia. Agora você vai descontar a sua ira na sua mulher? Isso é covardia.
Isso não representa Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a vida pela igreja, Ele não matou a igreja para se sentir melhor. Vocês tinham que ver a cara de vocês me ouvindo. Tipo assim, meu Deus, que papo tenso. Provavelmente a última vez que eu venho, eu tenho que aproveitar hoje. E o terceiro, vou te dar só 3 tarefas. A primeira, violência sexual contra criança e adolescente. Cuide da infância. 2, violência doméstica, violência contra a mulher. Como as mulheres estão sendo tratadas. Não estou dizendo para ser tratada como Deus, não. Mas para ser tratada como feita a imagem de Deus, ou seja, ser tratada com dignidade. E número 3, a questão do racismo. E eu falo como mulher branca, que tem privilégios por ser branca. Eu vejo como a igreja é composta por muitos negros. E imagino que isso tenha um peso na vida de vocês, meus irmãos. Tem ou não tem? A vida é fácil para quem é negro nesse país? Hã? E nós temos que entender o quê? Que tem muita gente que já foi muito machucada por isso. E que nós, brancos, jamais entenderemos. Por isso nós temos que o quê? Ouvir e enfrentar tudo que é tipo de violência por causa de cor. Tudo que for algo que diminua o ser humano tem que ser combatido. Essa tem que ser a nossa missão para a glória de Deus. Aí você ouve isso e fala assim, nossa, mas isso aí é papo de esquerda, é papo de... Não, gente, é papo de evangelho. É papo de evangelho, são feridas que tem na nossa sociedade, são feridas que tem no mundo. Se você é de direita, de esquerda, eu não estou nem aí para isso. O que eu sei é que eu estou falando como crente para povo crente tem que se importar com a agenda de Deus. É crente para crente. Nós recebemos a direção do nosso Deus, para a gente chamar o ser humano, para ouvir que ele foi feito à imagem de Deus, que ele tem que ser tratado com dignidade. Não é porque ele é preto, branco, não é porque ele tem na homossexualidade ou na heterossexualidade, não é porque ele é rico ou pobre, porque ele é gordo ou magro, porque ele é novo ou velho, não, porque ele é humano. E o humano tem que ser tratado com dignidade. Agora, você tratando com dignidade, você trata com dignidade por quê? Porque você conhece as Escrituras, porque você quer que o seu trato com o outro, que vai ser com dignidade, traga nessa pessoa um despertar para saber quem é o seu Deus. Aí você fala, o meu Deus é Jesus Cristo. Mas Ele é bom? Ele é bom. Mas Ele é amável? Ele é amável. Mas Ele é justo? Ele é o mais justo de todos. Ele é poderoso? Ele é poderoso demais. Compreende? Ele é santo, Ele é santíssimo. Ele me vê, Ele te vê. Compreende? Então, eu diria que esse aí pode ser um bom caminho para a gente começar 2022. Imagina que maravilha! Vocês começaram o ano querendo um treinamento na área de missões. Estou te dando 3. Usando como texto bíblico, não é uma historinha que aconteceu aqui. Ela acontece toda hora. Mas é a história que aconteceu, que está registrada na Bíblia, e que às vezes a gente muitas vezes nem sabe que existiu. A gente passa batido, pois tem história de estupro dentro da família de gente crente, na Bíblia. E a pergunta é, o que você faria para resolver? Compreende? Então,
Resumo para a gente fechar. Vamos comprar briga contra a invisibilidade. Vamos enxergar um ao outro. Existem pessoas que provavelmente querem chegar aqui invisíveis e sair invisíveis. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Atazana essa pessoa com seu amor. Atazana essa pessoa com a sua misericórdia, com a sua compaixão. Atazana a sua pessoa, sabe, essa pessoa com a graça sobre você. E aí eu te digo uma coisa. Uma igreja comprometida em enxergar um ao outro e tratar como Cristo quer, ninguém segura. Ninguém segura. Então começa aqui, rompendo com a invisibilidade, para que os Jonadabes não cheguem antes. E para que Tamares não tenham esse desfecho. Sabe qual que é o desfecho da vida de Tamar? Não se sabe. Porque o que se sabe é que Tamar ficou muito triste e ficou desolada na casa de seu irmão Absalão. Existem pessoas desoladas. Elas precisam sair dessa clausura. Jesus pode tirá-las de lá. Mas alguém tem que saber, alguém tem que ver. Vamos pedir para Deus então nos dar essa graça da gente romper com a invisibilidade? Senhor, nós ouvimos a sua palavra, nós fomos desafiados, e nós não queremos sair daqui como quem finge que não ouviu a sua direção. Nós queremos te pedir perdão pelo nosso descaso, pela nossa indiferença. Sou a primeira a pedir perdão por isso. Clamo pela sua misericórdia, pela minha falta de amor, de bondade, de compaixão, de temor ao Senhor. E clamo para que o Senhor acolha a oração aqui dos meus irmãos, que honestamente estão também fazendo a mesma confissão. Nós queremos nesse dia te pedir, não deixa a gente ser movido pela invisibilidade, da gente só enxergar o que nos interessa, da gente só enxergar aquilo que a gente acha que pode nos dar algum ganho, aquilo que vai nos dar menos trabalho. Não, ajuda a gente a ver o que o Senhor quer que a gente veja, e ajuda a gente a te representar como o Senhor quer ser representado. Ainda que nos dê trabalho, ainda que nos faça, sabe, ficar na dúvida, ainda que nos faça ter sofrimento, mas a gente quer fazer isso para trazer glória para o seu nome. A gente quer começar, Deus, cuidando aqui, um do outro. A gente quer abrir mão de toda a ganância, de toda a megalomania que a gente podia ter, de crescer, 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 multiplicar, 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 sem fazer a tarefa de casa. Então eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor faça dessa igreja uma referência no que diz respeito a cuidado com crianças e adolescentes, no que diz respeito ao cuidado com as mulheres, no que diz respeito ao cuidado com a questão racial. Que haja um modelo do Senhor sendo desenvolvido aqui. Que o seu nome seja engrandecido nas relações aqui. Que o seu nome seja exaltado. Que se levantem homens e mulheres que sejam maduros no Senhor. Adolescentes, jovens, que não se perderão com as coisas desse mundo. Que os idosos aqui sejam tratados com dignidade. Que pobres e ricos encontrem a mesma direção de graça do Senhor. E que haja, Deus, um relacionamento amoroso, pacífico, santo, quebrantado, para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigada. Desculpa aí o horário.
Linda, né, gente? Por dentro, por fora. Que palavra, que bênção. Vamos aplaudir a Deus. Andréia Vargas, que o Senhor Jesus te abençoe. As suas mãos aqui para frente. O Diniz, eles vão lá no hospital rapidinho, porque ele está um pouquinho dengoso. Mas eu sei que não é nada de mal, em nome de Jesus a gente crê. Mas é bom passar nos médicos. As mãos aqui para frente. Paizinho, muito obrigada pela tua filha. Uma voz profética levantada pelo Senhor nessa nação e em outras nações. Eu creio que o Senhor vai usá-la poderosamente, de uma forma especial, para alcançar corações feridos que estão machucados, para dar voz à pessoa que talvez perdeu a voz, que não consegue falar, que não consegue se expressar. Senhor, muito obrigada pela Andréia, pela sua casa, pelo seu filhinho, pelo Diniz, pelo Ministério Avalanche. Muito obrigada, Deus, por tantas vidas alcançadas através da vida deles. Cobre com teu sangue, derrama a tua bênção, a tua graça, a força do Senhor, e que ela continue caminhando, falando, dizendo, declarando aquilo que o Senhor manda dizer. É uma voz profética assim para abençoar e alcançar tantas mulheres, jovens, adolescentes, e nós te agradecemos pela vida dela. Muito obrigada por essa conexão, e muitas vezes mais, conforme o Senhor permitir, estaremos juntas aqui, Senhor, em grandes seminários, em grandes ensinamentos, porque o Senhor conecta pessoas, mas o Senhor une propósitos, e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada, querida. Meio tranquilo, irmão, e diga assim: Jesus tem mais para você. Jesus tem muito mais para nós aqui. Não perca nenhum minuto, não perca nenhum minuto. Ainda em pé, eu quero chamar o nosso querido irmão Valdisson. Tem tanta coisa para acontecer, meu Deus. Ô relógio, não está sozinho não, né? Tanta coisa para poder acontecer. Valdisson, ele vai se apresentar melhor do que eu falar. Vem cá. Eu tive a alegria de conhecer o Valdisson, eu e a Jennifer, lá na base da Avalanche. Eu tive a alegria de conhecer este homem de Deus, com tantos talentos que Deus o deu, na área que vocês vão perceber. Um homem de Deus abençoado, né, Valdisson? Está aqui conosco desde de manhã, desde o começo, também está recebendo, como nós aqui. É uma honra te receber. E o seu coração esteja escancarado, meu irmão. Tem muita coisa forte. Você aguenta mais? Aguenta mais? Está recebendo para se derramar lá fora. Quando terminar, eu vou para casa, estou cansado. Opa! Praticar. Aquele que ouve e pratica, ele constrói a casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem as chuvas, vem os temporais, e a casa não cai. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu entendo que o campo da arte pertence ao Senhor. Deus é o maior artista. A própria composição da criação foi uma verdadeira obra de arte. Onde Deus constrói o universo, a terra era sem forma e vazia. Quando Deus chega na terra, ela começa a ter propósito, identidade. Sem Deus, ela não tem forma e é vazia. O mundo lá fora, as pessoas são vazias e sem identidade. O povo de Deus tem que ser resposta para essa geração. Deus procura verdadeiros adoradores. E Ele está faminto para saciar a sua fome. Ele olha nesse dia,
aonde pessoas poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas você decidiu se conectar com aquele que aonde ele chega, ele traz vida em abundância. O mundo precisa de resposta. A arte é uma ferramenta poderosa para fazer as pessoas perceberem de fato o que está por trás de uma ação. Vamos falar de missão? Mas a maior missão que Deus quer fazer nesse momento é dentro de nós mesmos. Porque pessoas feridas ferem. E se nós não nos conectarmos com aquele que tudo pode, as coisas não terão sentido. Eu só consigo olhar para o outro e perceber o outro, a dor que o outro sente, quando eu dou licença para o meu olhar e começo a ver com a visão que Deus tem a respeito daquele pecador. Tudo faz parte de abrir mão de si mesmo. Não existe cristão sem um processo de cruz. Não existe cristão sem negar a si mesmo. E tudo que a humanidade hoje não quer é abrir mão de si, das suas verdades. E infelizmente as nossas verdades são construídas a partir das nossas dores. Tudo aquilo que um dia doeu, a gente construiu dentro da gente o império, aonde a gente algumas vezes até disse: ninguém nunca mais vai me machucar. E por causa disso interfere na vida pessoal, emocional, espiritual, em tudo. Vai aparecer agora uma foto da minha mãe. Eu preciso contar um pouco da minha história para vocês entenderem por que eu decidi usar a arte para anunciar o reino de Deus, para levar em espaços que ninguém queria chegar, entendendo que se nós como igreja não fizermos isso, daqui a uns dias, vai ser difícil a gente falar de quem tudo pode, do verdadeiro caminho, da verdade e da vida. Essa minha mãe, que faleceu em 2013 de câncer, e que desde criança eu tinha uma dependência emocional muito forte. Eu nasci numa família desestruturada, meu pai era alcoólatra, e toda vez que ele bebia, ele se transformava, ele ficava agressivo. Então eu presenciei minha mãe ser espancada, eu presenciei minha mãe ser violentada, e diante disso eu cresci num ambiente que eu sabia de fato, quem não era referência para mim, era a figura do pai. E minha mãe era quem protegia, quem amava, quem cuidava, quem resolvia minhas questões, e eu me sentia protegido, porque era isso que eu escutava todos os dias. Mas minha mãe protegia a figura do meu pai. Ela sempre dizia: meu filho, é melhor ter pai ruim do que não ter pai. E minha mãe chorava durante a noite, e eu dormia vendo muita coisa. E quando eu acordava, eu ouvia minha mãe na cozinha fazendo cuscuz e cantando. E eu ficava confuso. Será que aquilo que eu vi foi um pesadelo? Porque minha mãe nunca demonstrava tristeza para mim. E como tinha ausência do pai, eu nasci católico apostólico romano. E a igreja me apresentou Maria como rainha do céu e da terra. Então eu me conectava com Maria e não com Deus. Aos 14 anos de idade eu já fazia os eventos grandes na minha cidade. Tinha um evento chamado Maraluar, em Marabá do Pará, sou paraense. E lá nessa cidade eu fazia esculturas de animais, fazia uma série de coisas. E eu lembro que eu conhecia a Joelma, que era da banda Calypso, na época. Ela era de uma banda chamada Fruto Sensual. E ela que me levou para Recife. Lá em Recife, eu fui para realizar grandes sonhos. E o maior sonho era comprar uma casa melhor para minha mãe. Porque a nossa casa era muito simples. Então, tudo que eu sonhava era pensando nela. Sabe? Não tem quando você tem um motivo para viver? E eu tinha um sonho de ver meu pai liberto do vício. O vício
aprisiona e rouba a identidade original de uma pessoa. E o que a gente vai encontrar em missões urbanas é exatamente pessoas dominadas pelo vício. Pessoas que têm crise de identidade porque não sabe de fato nem quem é. Porque, infelizmente, algumas pessoas que buscam ajuda dentro da igreja, porque a maioria dos que eu conversei, todos eles buscaram resposta dentro da igreja. E saíram porque não encontraram pessoas parecidas com Jesus lá dentro. Olharam diferente, não quiseram se relacionar e julgaram o jeito que falava, o jeito que se vestia, o jeito que andava. Mas onde estão os olhos de Deus em tudo isso? Será que Deus morreu só por mim e por você que aceitou Jesus? Ou por todos aqueles que pecam e necessitam da sua graça? Cristo em vós é a esperança. Pode passar a foto. Aqui estou eu, no centro de uma cidade. A gente durante a manhã passou um carro de som avisando que ia ter um evento infantil. E eu me arrumo com uma roupa bem colorida, do lado da minha esposa, de alguns amigos que vão comigo fazer missão, e eles topam tudo. Eles se vestem do que é necessário. A gente coloca algumas canções, as crianças começam a aparecer de tudo quanto é parte. E depois eu treino elas para que a gente faça um musical. E peço para que elas voltem para casa. Peça desculpa para os pais pela desobediência. E diz: papai, eu aprendi algo muito legal, vem me assistir de noite. E aí eles vão apresentar um musical e os pais conhecem Jesus através dos seus filhos e de um pedido de desculpa por serem desobedientes. Não precisei fazer muita coisa, simplesmente o reconhecimento de um dos mandamentos: honrar pai e mãe. Pode passar a foto. Aqui estou eu, em uma fotografia de uma selfie dentro de um presídio feminino. Essas são mulheres que se encontram dentro de um espaço fragilizadas, e dentro de um presídio é difícil alguém construir algo positivo. Geralmente a pessoa sai pior do que entrou. E aí dentro eu tive uma estratégia. Eu desenvolvi um projeto, esse projeto foi escrito para mim usar os jogos teatrais para fazer essas pessoas refletirem sobre os traumas de infância. 90% das pessoas que se encontram em cárcere, elas tiveram problemas na base familiar no começo das suas histórias. Por isso, entraram no vício, entraram nas drogas e acabaram como sentença à prisão. E nesse espaço elas tiveram um encontro, através da arte, com aquele que tudo pode. E eu fiz um projeto tão ousado que eu consegui a admiração dos juízes da comarca do Piauí e consegui algo inédito no Brasil. Eu consegui ordem judicial para tirar essas pessoas de dentro da cela e levar para os teatros da cidade, para que elas apresentassem no palco a sua própria vida. E quando a população via a história dessas pessoas, elas choravam, elas pediam desculpa e entendiam que hoje a mídia mostra a violência. A gente liga o jornal, só é violência. E violência, muito falada, é propagada a violência. E eu entendi como artista que Deus me quer nesses espaços, porque são nesses espaços que o nome dele precisa ser glorificado. Nós, como igreja, precisamos demarcar território, e aonde não houver luz, você é a resposta para essa geração. É você que Deus chamou nesse momento, gente de diversos pontos da região dessa grande vitória, para que você fosse escolhido como um general de guerra. Mas para que ele enfrente a batalha, ele precisa primeiro curar as suas feridas. Elas descobriram que a maior prisão não era o espaço que elas se encontravam. Sabe onde é que está a maior prisão? Aqui dentro. A mente é a nossa maior prisão. Quantas coisas o livro da vida fala ao nosso respeito.
E muitas vezes a palavra de alguém que nos ama nos machuca e aquilo vira uma eternidade dentro de nós. Pode passar a foto. Aqui está eu, no segundo encontro de aula de teatro. Cheguei com um projeto e perguntou para mim a diretora do presídio: quantas pessoas você quer dar aula? Aí eu falei que era uma reunião com todas as presidiárias e quem quiser participar vai poder participar. Ela disse: não, mas no máximo um professor só consegue atender 20 pessoas. Eu digo: não, eu não estou só em busca do propósito de um curso de teatro, mas sim de usar a ferramenta da arte para falar ao coração dessas mulheres. E para minha surpresa, todas disseram sim. Todas quiseram fazer parte de uma ação. No meio dessas mulheres, existia uma com laudo de esquizofrenia. E ela foi capaz de ir para um teatro, atuar, e depois de repetir os exames, ter um laudo inédito.